Não adianta. Ter um método, ter um passo a passo, ter uma estrutura é o que realmente vai te permitir a crescer e a ter confiança em fazer o trabalho do dia a dia do assistente financeiro virtual. Eu costumo falar isso, né? Ferramenta tem aí, forma de trabalhar, o que fazer, quais os serviços, como conseguir cliente, como captar cliente. Mas o que vai fazer você conseguir ter uma boa entrega daquilo que você faz é você ter uma metodologia de trabalho eficaz, né? Então, entregar uma metodologia de trabalho, aprender uma metodologia de trabalho que já está pronta para ser executada, você colocar em prática, apresentar para um cliente. Eu acho que esse é o ponto de maior diferencial. Apresentar para o cliente que você tem uma metodologia de trabalho, um processo de trabalho, é o que vai fazer você ser um assistente financeiro virtual de destaque, de sucesso e diferencial. É esse ponto que eu quero muito aqui enfatizar com vocês, tá? Por quê? Quando você é contratado no CLT, você chega lá nesse CLT e minimamente aquela empresa que você chegou tem um processo. Mesmo que aquele processo seja desorganizado, mesmo que aquele processo não seja tão eficiente, tão eficaz, mas aquela empresa já tem um processo. Então você chega lá muitas das vezes, né, sem fazer muita ação. Você fica lá esperando alguém te mandar fazer algo. Não é assim? Quando você entra para um trabalho CLT, você chega, você é apresentado para a equipe, você é apresentado à sua mesa, te dão o seu login e a sua senha, então você fica numa passividade de espera das informações. Quando a gente chega para um trabalho CLT, é isso que acontece. A gente fica numa passividade esperando o chefe, o coordenador, os colegas de trabalho demandarem um serviço pra gente, demandar o que a gente vai fazer, a senha que a gente vai acessar, com quem a gente fala, com o que a gente faz. Então, o que acontece quando a gente troca de posição, sai do trabalho CLT, se torna autônomo, se torna dono de um próprio negócio, dono do seu próprio serviço? É você quem tem que ter uma metodologia do que você vai pedir para o teu cliente, o que ele vai ter que te mandar, como que você vai interagir com o seu cliente, quais as informações você precisa pedir, por onde você vai começar, qual o início, qual o meio, qual o fim de cada etapa que você executa do contas a pagar, do contas a receber, da criação de um fluxo de caixa. Então, qual é a diferença aqui, gente? De um CLT para um trabalho autônomo? Método. Se você não tiver uma estrutura, se você não tiver um passo a passo de execução, você vai ficar perdido e seu cliente vai ficar perdido. Porque ele está contratando você para você resolver aquilo que ele não gosta de fazer ou que ele não sabe fazer. Então, se ele te contrata e você não sabe entregar uma metodologia, você não sabe entregar o início, meio e fim, você não sabe o que pedir, você não sabe por onde começar, você não sabe o que começar a organizar, você não sabe o que começar a pedir, ele vai parar e pensar, pra que eu contratei essa pessoa? Essa pessoa parece que sabe menos do que eu, essa pessoa fica esperando eu demandar as coisas pra ela. Então, o teu cliente desse formato de trabalho de terceirização, tá? Ele não quer ele demandar as coisas para você. Ele quer que alguém traga a solução, a demanda, o pedido para que ele entregue, para que ele execute, para que ele repassa, para que ele tenha autonomia. Então, é por isso que é importante ter um processo. A metodologia do ROI, que são as rotinas financeiras. Quais são as rotinas financeiras que você tem que levantar com seu cliente, modelar de acordo com cada tipo de cliente, para que você mostre para ele que você tem uma estrutura, que você tem um processo, para que ele perceba que ele estava fazendo o financeiro dele errado e agora que te contratou, você vai conseguir montar uma estrutura financeira mais adequada para ele. No segundo pilar de organização, a mesma coisa. Esse seu cliente, muitas das vezes ele pagava, esse seu possível cliente,
pagava juros, pagava multa, justamente porque não tinha uma organização das documentações, dos boletos, dos e-mails. Cada hora recebe um boleto em um e-mail diferente, não anota aquele fornecedor que mandou a demanda. Então, a falta de organização é a principal situação que muitas pequenas empresas estão enroladas. Estão enroladas para conseguir se permanecer, estão enroladas para conseguir crescer. E acha que não tem como ter um profissional para isso. Processo é o passo a passo. Montar e levantar as rotinas, montar e levantar a organização para ajudar o seu cliente a ter uma inteligência financeira. E é isso, gente, que muito assistente financeiro, tanto do CLT quanto autônomas que têm se virado aí sozinha para serem assistente financeira virtual, não está conseguindo entregar ao seu cliente, que é um pilar da inteligência financeira. Porque fica muito agarrado em falar da organização. Estão muito focado em reclamar que o cliente é desorganizado, que o cliente é isso, que o cliente é aquilo, que o cliente não entrega, que o cliente não faz. Mas por quê? Porque você não tem uma metodologia de trabalho, uma metodologia de execução. Entende? Então, você precisa ter uma metodologia de execução. Se você não colocou em prática aquilo que você está aprendendo, obviamente é algo muito ruim, porque só através da prática que você vai pegar confiança. Só através da prática que você vai conseguir entender o que você está aprendendo. Então, a metodologia do Rotina da Organização e da Inteligência, a gente pode colocar na prática para o nosso financeiro pessoal. Então, vamos pensar aqui, a sua rotina financeira do seu dia a dia pessoal. Aonde que tá? Onde que você anota? Quais as contas que você paga em quais dias do mês, quais dias da semana? Você paga tudo online, você vai no banco, você recebe as suas contas todas num papel. Tô sem nenhum papel aqui. Você recebe seus boletos das contas a pagar tudo em papel, pelo correio, você fica esperando, ou você recebe por e-mail? Você já recebe no formato digital. Então, como é que é a sua rotina financeira hoje? Você separa uma vez por semana para fazer o seu controle financeiro? O seu controle, a sua conciliação bancária? Uma vez por semana, uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias? Você sabe ali ter a previsibilidade do seu cartão de crédito, do que você passou, que ainda tá para pagar, se você realmente vai ter caixa para aquilo? Então, é começar a praticar o pilar da rotina dentro do seu próprio financeiro. Em seguida, a organização. Como que você organiza seus números? Como que você organiza a sua conta bancária? Onde que você anota as informações da sua conta bancária para saber quanto que você gastou do total de Uber naquele mês? Quanto que você gastou comendo em restaurante fora de casa? Quanto que você gastou com supermercado? Você faz a sua organização? Você faz a organização, né, de aguardar esses boletos, esses documentos, as notas fiscais que você recebe, das compras online que você faz? Como é que é a sua organização financeira hoje? Então, quando a gente fala em fazer um método, quando a gente fala em prestar um serviço para alguém, e muitas de vocês me mandam mensagem falando assim: Valéria, eu ainda não tenho experiência no financeiro, eu posso ser assistente financeira virtual? Sim, você sabe por quê? Porque você pode começar a praticar com o seu próprio financeiro, o financeiro da sua casa, o financeiro da sua vida, o financeiro seu e do seu marido, o financeiro seu e da sua esposa, o financeiro seu e da sua casa. Então você pode começar a colocar a metodologia em prática dentro da sua vida. E ao você montar uma rotina, ao você montar uma organização, você vai começar a enxergar e trabalhar o pilar da inteligência. Então, é um processo de adequação que tem que ser colocado em prática, que se não colocar em prática, você não vai saber se tem dúvida, você não vai saber se você fez certo, se você fez errado. Conhecimento só teórico sem a prática não adianta nada. Não adianta você ter o conhecimento se você não tem habilidade, porque a habilidade
que traz o sucesso. É ter a habilidade, ajustar a habilidade, melhorar a sua habilidade que vai te trazer o seu verdadeiro resultado. Não tem outra forma.